Boa tarde e bem-vindos a mais uma catequese em nossa casa do 5º volume. Hoje vamos trabalhar a catequese número 24, Um Espírito que dá vida, e que está nas páginas 101 e seguintes do vosso catecismo. Na semana passada vimos que Jesus está sempre conosco e que nós temos o dever de continuar a sua obra e de levarmos a boa nova a todos os que estão perto de nós. E como é que está a vossa barra cronológica? Completaram a parte relativa à catequese número 23? Para continuarmos a obra de Jesus, teríamos que acrescentar aqui uma atitude de amor, uma atitude de bondade e uma atitude de justiça. Espero que tenham conseguido. E hoje, para nos ajudar a introduzir o tema da nossa catequese, eu pedi ajuda à Mariana, que é escoteira na minha paróquia. E ela vai-nos contar um episódio que se passou com ela. Vamos ouvi-la. Olá, eu sou a Mariana, sou escoteira do agrupamento 625 de Rio de Moro e hoje estou aqui para vos contar uma das muitas histórias que pude presenciar no escotismo. Vou-vos falar de um acampamento que me atrevo a dizer que foi o meu preferido na Serra da Arrábida. É o cenário ideal, a natureza, o mar mesmo ali ao lado, cenário perfeito para se fazer uma bela caminhada com os amigos. E nos primeiros quilómetros foi realmente tudo perfeito. Estávamos entusiasmados com as pistas, com os novos sítios a descobrir. Mas quando já tinham passado alguns quilómetros, começámos a fracassar. E apesar de nos ajudarmos na mesma uns aos outros, tudo se começou a complicar. Começou a escurecer, começou a chover e ficámos encharcados. Nesta altura, já ninguém pensava na beleza daquele lugar. Já só se pensava em chegar ao final e vestir uma roupa seca e a comer alguma coisa, porque a fome também já apertava. Como veem, quando as coisas começam a correr de forma menos satisfatória, nós temos tendência a desvalorizá-las. E aquilo que era um cenário perfeito, ali junto da natureza, passou a ser um cenário não tão bom assim. Claro que mais tarde percebemos que essa caminhada foi magnífica na mesma, apesar de ter os seus defeitos. Apesar de alguns nos termos magoado, apesar de alguns não termos conseguido fazer com a energia que queríamos de início. E normalmente, quando percebemos tudo isto, é na noite do fogo de conselho. A noite que eu mais gosto do acampamento. Normalmente, para quem não sabe aquilo que é o fogo de conselho, na última noite dos acampamentos, reunimos-nos todos à volta de uma fogueira e contamos histórias, fazemos música. E normalmente estas histórias têm a ver com essas caminhadas difíceis. Falamos dos momentos menos bons, mas desta vez com um sorriso na cara. E é esse o poder do fogo que me fascina. É acender em nós, ali à volta daquela fogueira, um sorriso e vermos que afinal correu tudo bem e que estamos todos juntos. Pois é, as coisas nem sempre acontecem como nós as imaginamos e como nós pensamos que vão acontecer, como vimos pelo que a Mariana contou. Mas, apesar das dificuldades, depois na reunião, junto ao fogo, com aquele calor, com aquele conforto, tudo se resolveu. Vamos então abrir o nosso catecismo na página 101. Na catequese de hoje vamos falar dos discípulos de Jesus. Vamos aprofundar um bocadinho a sua história e ver como há algo que nos une a eles. Lembram-se do que é que Jesus pediu aos discípulos? Para terem fé e para serem suas testemunhas. Os discípulos foram chamados e aceitaram uma missão difícil. E por vezes também se sentiram perdidos, cansados, com medo. Ao regressarem a casa, sentiam-se abatidos e desiludidos, sem vontade de continuarem. No entanto, Jesus também lhes enviou um fogo que mudou tudo para eles, que lhes deu uma nova esperança, uma vida nova. Lembram-se do que a Mariana contou? Os discípulos de Jesus, quando o conheceram e quando começaram a acompanhá-lo, também pensaram que iam viver uma grande aventura. Não compreenderam muito bem o que Jesus lhes pedia e usaram as suas próprias ideias para imaginar o futuro. Pensaram talvez em poder, riqueza, importância, mas a partir de certa altura começaram a ficar preocupados, pois o tempo passava e não viam Jesus a tornar-se um rei tradicional.
E ainda pior, Jesus começou a dizer-lhes que tinha de ir a Jerusalém e que lá seria preso, julgado e condenado à morte. Os discípulos não entendiam o que se passava. Então Deus não estava com Jesus e não lhe tinha dado poder e autoridade sobre os homens? Jesus não mostrava com os seus gestos que Deus estava com ele? Que sentido é que tudo aquilo fazia? Vamos recordar o que temos dito nas últimas semanas. Com a prisão e morte de Jesus, os discípulos, no seu coração, não acreditavam naquilo que estava a acontecer. E esconderam-se, fugiram, tinham medo que lhes acontecesse o mesmo que tinha acontecido a Jesus. Depois, na manhã de domingo, as mulheres contaram aos discípulos que o sepulcro estava vazio e que Jesus tinha ressuscitado. Mas os discípulos não compreenderam nem acreditaram de imediato na ressurreição de Jesus. No entanto, pouco a pouco, nos dias que se seguiram, foram compreendendo e percebendo que Jesus estava realmente vivo. E mais, a aventura não tinha terminado. Jesus contava com eles para continuarem o seu projeto. No entanto, eles também sabiam que eram frágeis, sem grande preparação para essa grande tarefa, e tinham medo de ser perseguidos, presos, mortos. Como é que iam ter forças para continuar a construir esse projeto que Jesus tinha começado? Queriam seguir Jesus e fazer o que ele lhes pedia, mas sentiam que necessitavam da força que ele lhes tinha prometido, de calor e de luz. Jesus tinha-lhes prometido que lhes ia enviar a força do Espírito Santo e que o Espírito Santo lhes iria ensinar e os iria ajudar a compreender tudo aquilo que não tinham compreendido verdadeiramente e que também lhes daria força para serem testemunhas de Jesus por toda a terra. Vamos agora ouvir uma passagem do livro dos Atos dos Apóstolos que nos fala do momento em que o Espírito Santo, a força de Deus, a vida de Deus que tinha animado o próprio Jesus, o fogo de Deus que transforma, foi derramado sobre os discípulos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou vindo do céu um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Ora, residiam em Jerusalém judeus piedosos, provenientes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou estupefacta, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: Mas esses que estão a falar não são todos galileus? Que se passa, então, para que cada um de nós os ouça falar na nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia Cirenaica, colonos de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos-los anunciar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. De pé, com os 11, Pedro ergueu a voz e dirigiu-lhes então estas palavras: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como vós próprios sabeis. Este, depois de entregue, conforme o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós o matastes, cravando-o na cruz, pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou,
libertando dos grilhões da morte, pois não era possível que ficasse sobre o desígnio da morte. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disto nós somos testemunhas. Tendo sido elevado pelo poder de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou-o como vedes e ouvis. Deste relato, o que vos chamou mais a atenção? Repararam que depois da descida do Espírito Santo sobre eles, o comportamento dos discípulos alterou? Já não estão fechados numa casa, já não têm medo. Agora falam com todas as pessoas, anunciam o Evangelho de Jesus Cristo com força, coragem e determinação. O Espírito Santo, que também tinha acompanhado Jesus, deu-lhes força para serem testemunhas de Jesus. Repararam como é que o Espírito Santo se apresentou? Como vento forte. Para os antigos, o vento era um dos sinais que indicavam a presença de Deus. É algo que não vemos, mas que sentimos, como acontece com Deus, que não vemos com os olhos, mas que sentimos no nosso coração. E o vento pode ter uma grande força, uma força que não controlamos, como acontece com Deus, capaz de realizar as coisas mais extraordinárias. O Espírito Santo também se apresentou como fogo. O fogo era também um dos sinais que mostravam a presença de Deus. O fogo aquece aqueles que têm frio, dá-lhes uma vida nova e um novo ânimo. E é isso que Deus faz também, não é verdade? O fogo queima as coisas de que não necessitamos, o lixo, aquilo que está a mais na nossa vida. Deus também faz isso, faz desaparecer aquilo que nos faz mal, que nos escraviza, que nos rouba a vida. O fogo ilumina e permite-nos ver para onde é que devemos caminhar, sem tropeçar. E Deus é a luz que nos conduz em todos os momentos em direção à vida. O fogo derrete os materiais duros e dá força e consistência a outros mais fracos e maleáveis, fazendo com que eles tenham a capacidade de resistir aos golpes. E Deus quer derreter os nossos corações duros e insensíveis e quer tornar-nos fortes para resistirmos às dificuldades. O Espírito Santo apresenta-se como língua. A língua serve para falar, para comunicar. Deus não quer que vivamos fechados em nós e isolados. Quer que levemos a sua mensagem aos outros, que a comuniquemos sem medo. A vida nova que Deus nos dá leva-nos ao encontro com os outros, a sermos suas testemunhas, a sermos seus discípulos. Eu rezo muitas vezes ao Espírito Santo e peço-lhe muitas vezes ajuda. E vocês, apesar de serem mais novos, podem ter a certeza que também têm o Espírito Santo convosco, para vos ajudar, para vos animar. Esta vida nova que Deus derrama sobre os discípulos faz aparecer uma nova família de pessoas, a Igreja. Uma família sem fronteiras e que reúne todos os povos da terra. Hoje, no nosso momento de oração, vamos pedir a Deus que nos envie o Espírito Santo para sermos capazes de viver no amor, na amizade, na partilha e também para sermos capazes de perceber a linguagem dos cristãos. A Igreja, a família de Jesus, a família dos que escutam as propostas de Jesus e vivem de acordo com essa proposta que Ele veio trazer. A família de pessoas que vivem no amor, na partilha, na paz. A família de irmãos e de irmãs que se entendem, que falam a mesma linguagem, a linguagem do amor, que se aceitam uns aos outros, apesar das diferenças de raças, culturas, perspectivas e caminhos. Então agora peço-vos, por favor, para agarrarem na barra cronológica Catequese 24 e vamos completar a nossa barra cronológica com indicações de como se comportam as pessoas quando renovadas pelo Espírito Santo. Depois, temos aqui uma oração ao Espírito Santo na barra cronológica
E aquilo que vos peço é que rezem esta oração todos os dias. E mais, esta semana vou-vos pedir um trabalhinho extra. Por favor, façam um cartão que vocês vão decorar como quiserem e nesse cartão vão colocar também esta oração que está aqui na barra cronológica. Vão ainda escolher uma pessoa para mais tarde, não agora, darem este cartão. E vamos terminar a catequese desta semana com o cântico número 19, Ó Senhor enviai. Já sabes que tens o texto do cântico nas páginas finais do Catecismo. Para a semana temos um novo encontro marcado. Até para a semana! Ó Senhor.